Bem-vindos a mais um episódio do Inspirecast, o podcast oficial da Expo Brasil, com oferecimento da MWM Creations. Nós estamos aqui hoje com uma visita ilustre. Estou muito honrado e feliz de ter ele aqui conosco e espero que vocês gostem desse podcast. A gente está fazendo esse podcast com muito carinho para trazer informações para a nossa comunidade, para ajudar pessoas que querem morar nos Estados Unidos ou que já estão aqui e precisam de informações. E hoje nós temos a honra de receber aqui ele, que representa oficialmente o nosso país aqui nos Estados Unidos. Presença ilustre, o nosso cônsul-geral do Brasil, João Lucas Quental. Muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra pra gente recebê-lo, conversar um pouquinho, conhecer um pouco mais da sua história. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço o convite, uma oportunidade, né, para falar com a comunidade brasileira, transmitir as nossas mensagens, nossos recados e, sobretudo, né, que o consulado está do lado do brasileiro, residente, do turista, apoiando o empreendedor brasileiro. Somos parceiros da Expo Brasil desde o primeiro momento e acreditamos que a comunidade brasileira aqui tem tudo para dar certo, ainda mais do que está dando. Verdade, muito obrigada. Legal, muito obrigado. Muitas pessoas ainda vê o consulado, né, como renovação de passaporte. Só que o consulado é muito mais do que isso. Explica pra gente, assim, de maneira geral, quais são os benefícios, o que o consulado pode ajudar a comunidade que mora e visita os Estados Unidos. Bom, o consulado aqui em Orlando, né, é o mais novo membro da rede consular brasileira nos Estados Unidos. Somos 11 consulados, nós somos o mais novo e o menor, né? Então, assim, naturalmente, quando a gente abre uma repartição consular, a gente começa fazendo o básico, né? E o básico, como você falou, é renovação de passaporte, procuração, ato notarial, né? Assistência brasileiro, e todo consulado tem que fazer isso bem, né? Além disso, os consulados, e nós estamos caminhando para isso aqui em Orlando, também apoiam eventos culturais. Por exemplo, ano passado nós apoiamos o primeiro festival de filmes brasileiros aqui em Orlando e já em maio vamos ter a segunda edição. Nós trabalhamos também junto com o Lake Nona para divulgar o Carnaval de Lake Nona. Esse ano, agora em março, vamos estar trabalhando junto com eles para também fazer um evento ainda maior, ainda mais legal do que o ano passado. E o Arraiá da Roça, que nós temos apoiado sempre, todo ano. Então esse é o lado, vamos dizer, da promoção cultural, né? A gente também apoia os negócios de brasileiros aqui na região, seja o brasileiro residente que quer ampliar o seu negócio, a gente pode facilitar contatos com as autoridades americanas, né, com o Small Business Bureau, com outras entidades que ajudam o empresário local, o exportador brasileiro que quer chegar ao mercado aqui da Flórida Central e o investidor, aquele que quer abrir um negócio nos Estados Unidos e escolhe essa região, né? E temos também toda uma área de cooperação técnica, cooperação educacional, que aqui o campo é muito amplo, né? Por exemplo, todos sabem que estamos perto aqui do Cabo Canaveral, do lançamento de foguetes, né? E o Brasil tem uma relação com a NASA, uma relação de cooperação, né? E cabe a nós, consulado, apoiar essa relação, né? O Brasil também tem algo como 17 mil estudantes universitários aqui nos Estados Unidos. E a Flórida é a maior concentração de universitários brasileiros. E aos consulados, né, cabe também apoiar esse estudante, né, tentar fortalecer os laços deles com o Brasil, né, e com os pesquisadores. Então o consulado pode realmente fazer muito mais além de visto, passaporte, procuração. Nós somos ainda um consulado pequeno, estamos expandindo. Uau, e o tanto que vocês já fazem pela comunidade brasileira, e vocês são um consulado pequeno, eu imagino quando crescer, o tanto que vai ser incrível, né? Bom, antes da gente falar um pouco, né, do cargo, do seu trabalho institucional, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre o João. Quem é o João lá no Brasil? Como é que você veio parar aqui em Orlando? Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, João. Bom, eu sou diplomata de carreira, tenho mais de 30 anos no Itamaraty, aqui acho que é o meu 8º posto, então eu já passei por Londres, por Nova York, por Genebra, por Caracas, Cidade do México,
e né, finalmente cheguei até aqui, né? Eu sou formado em economia e na carreira eu sempre trabalhei com temas ligados a comércio, ligados a negociações comerciais e mais recentemente trabalhei muito com assuntos de Nações Unidas, né? Então a primeira vez de fato que eu trabalho diretamente com temas consulares é agora. Uau, que interessante. Eu fui nomeado em 2023 como cônsul, no mesmo momento que o consulado, que foi aberto como vice-consulado, foi elevado para o nível de consulado geral, né? Então, estou aqui desde julho de 2023. O nosso tempo de posto é de 3 a 5 anos, né? Então ainda fica um tempinho. Que legal, que legal. Nesse tempo que você está aqui com a gente, então tem aí coisa de 2 anos, né? E você tem estado cada vez mais próximo da comunidade, a gente acha isso muito bacana. Claro que a gente nunca teve um consulado antes para saber como é em outros lugares, mas eu fiquei realmente bem surpresa de ver o quão interessante é ter um consulado na nossa cidade e ter um cônsul que apoia tanto, que está junto da comunidade, que participa, que está sempre nos eventos, está ali realmente interessado em saber sobre a comunidade brasileira. O que você percebeu assim em todo esse relacionamento com a comunidade brasileira de diferença nos brasileiros, nos relacionamentos de brasileiros que estão fora do país com os que estão no Brasil? Primeiro é importante dizer assim que em todos esses lugares que eu já morei, visitei, eu nunca vi nenhuma região com uma concentração tão grande de brasileiros quanto Orlando. Com certeza, talvez aí na região de Boston tenha mais brasileiros, mas em termos de concentração, eu acho difícil que algum lugar no mundo, né, supere Orlando. Não é que sejamos tantos brasileiros assim na Flórida Central, mas é que a comunidade é muito concentrada e muito visível, né, e cada vez mais organizada, né. Ainda é uma comunidade relativamente nova, né? A migração brasileira para essa região começou aí por volta de 2015. Claro, você vai encontrar brasileiros com 30 anos aqui de Orlando, mas a grande maioria chegou a menos de 10 anos. Então está começando a se consolidar, a se assentar. Isso é notável, né? A gente vê a olhos nus que a comunidade está crescendo, está se organizando e está se fazendo presente aqui realmente na região. Como consulado, a gente sempre busca apoiar a comunidade, né? Nas várias iniciativas da área da cultura, da área dos esportes, da área dos negócios, né? E é o que eu sempre digo, o consulado é a casa do brasileiro, né, aqui na região, né? Então, nós temos uma política, né, de total abertura. Eu recebo todo mundo que quer conversar comigo, às vezes demora um pouquinho, né, porque nem sempre a agenda está disponível, mas se alguma pessoa da comunidade precisa de algum assunto com a gente, né, escreve, liga, fala que a gente responde. Legal. E é bacana isso, até por conta da sua disponibilidade, a agenda está sempre cheia, né? A gente está sempre vendo você nos eventos, isso é muito legal, porque muitas vezes o consulado, né, as embaixadas, passa aquela energia de que é muito longe, você não tem acesso, e o consulado aqui de Orlando deu uma visão diferente para mim. Eu tinha essa visão de que não, muito difícil ter acesso, mas não, vocês bem abertos, eu acho muito legal isso. E um tema que roda muito, né, passa muito pela nossa comunidade, é a questão do tempo de atendimento. A gente queria até parabenizar vocês, que eu vi esses dias que vocês bateram recorde de atendimento nos Estados Unidos, né, de todas os cônsules aqui, vocês foram os batedores de recordes e achei muito legal isso. Mas como que vocês estão lidando com esse aumento, com essa demanda? Como que vocês estão lidando com isso lá dentro do consulado? Nós notamos desde o ano passado um aumento significativo das demandas por serviços consulares. Para você ter uma ideia, quase que triplicou a demanda, né, por passaporte, por procuração, atestado de vida, certidão de nascimento. A gente transferiu pessoas de outras áreas para poder reforçar o setor de atendimento. A gente abriu um setor de assistência
consular, assistência para o brasileiro que precisa de um apoio adicional, por exemplo, que está enfrentando uma doença grave e quer retornar ao Brasil, ou que foi detido, seja pela polícia, seja pelas autoridades migratórias. Então a gente criou esse setor também para poder ter um atendimento mais constante, né, para esse tipo de dificuldade. E do ano passado para cá a gente conseguiu aumentar bastante o número de serviços que a gente prestou, né, documentos que a gente emitiu para a comunidade, em torno de 20% a 30%, com um quadro de pessoal, na verdade, menor do que nós tínhamos em 2024, por exemplo, né? Nós somos, como eu falei, o menor consulado aqui da rede nos Estados Unidos, somos 15 pessoas apenas, comparado com mais ou menos 50 em Miami, 40 em Los Angeles, 35 em Chicago. Quer dizer, assim, Miami de fato é um consulado maior e tem uma demanda maior do que nós, mas a maioria dos consulados nos Estados Unidos tem um nível de atendimento menor do que a gente, né? E nós temos bem menos funcionários. Agora, infelizmente, com esse aumento da demanda e limitação dos funcionários, a gente está enfrentando um aumento dos tempos de atendimento, né? Final de 2024, para vocês terem uma ideia, levava em torno de 20 a 30 dias para a gente conseguir emitir um passaporte novo, renovar um passaporte, ou seja, a pessoa fazia o agendamento online e era atendida dali a 20, 30 dias no máximo, né? Agora, infelizmente, a gente está com um prazo de quase 6 meses, o que, infelizmente, no momento não temos como melhorar isso. Eu peço aí muita compreensão para a comunidade brasileira, se planejem, né? Se precisa renovar o passaporte, faça com muita antecedência. Se tem que viajar ao Brasil, planeja. A gente, claro, né, em situações de emergência, em situações de crise familiar, migratória, a gente sempre consegue um encaixe de última hora, mas nos casos, vamos dizer, rotineiros, né, realmente a gente precisa respeitar a fila, então pede que as pessoas se organizam, né? Eu peço perdão para a comunidade, eu sei que é um inconveniente para muita gente, mas a gente realmente está fazendo o melhor que a gente pode fazer, né, e tem melhorado ano a ano, só que a demanda aumentou ainda mais do que a nossa produtividade. E vocês estão fazendo um excelente trabalho, porque como você falou, Chicago, por exemplo, tem 35 funcionários. Eu imagino que a comunidade brasileira de Chicago é muito menor do que a nossa aqui. E aí, como que vocês com 15 funcionários ainda dão conta de atender o volume que vocês atendem? E mais um detalhe, né? Esse ano a gente teve aí uma mudança na lei, que antigamente as pessoas conseguiam entrar no Brasil com o passaporte vencido. Agora não mais. Então aumentou mais ainda a demanda, porque todo mundo precisa de fato renovar o passaporte para ir para o Brasil, né? Que foi um outro agravante. E eu queria abrir um parêntese aqui para o que o cônsul falou sobre emergência, né? Que é claro que vocês conseguem, mas, gente, lembrando que emergência não é tô com passagem comprada e amanhã é o meu voo e eu não tô com passaporte renovado. Isso não é emergência. Emergência realmente é caso de vida ou morte, né? Caso de, igual você falou ali, de imigração. Você consegue falar pra gente um pouquinho sobre essa questão? Porque a gente também, como ali um portal da comunidade, um porta-voz da comunidade, eu recebo muitas mensagens, então eu imagino vocês, de pessoas que, Ivan, me ajuda, eu preciso ir pro Brasil, minha passagem está marcada, será que você consegue me ajudar? E eu falo, gente, não tem como. Fala pra gente. Pois então é importante diferenciar entre urgência e emergência, né? Situações urgentes, como essa que você mencionou, comprei a passagem e me dei conta que o passaporte venceu. A gente tenta encaixar, né? Nesses casos, escreve para a gente no nosso e-mail, que a gente depois vai, né, colocar aqui no final, explica bem a situação. Em havendo a possibilidade, a gente faz um encaixe, né? Não é para o mesmo dia, não é para 1 ou 2 dias, mas entre 1 semana, 2 semanas, a gente consegue um encaixe, comparado com 6 meses de espera, né? Agora, caso de emergência, então, situação de doença grave na família, situação
vamos dizer, migratória grave, né, situação em que a pessoa realmente precisa chegar ao Brasil por uma questão muito séria, né, nós conseguimos resolver, às vezes, no mesmo dia. Então, a gente consegue emitir uma autorização para retorno ao Brasil, que é um documento de viagem, não é um passaporte, permite apenas a pessoa voltar para o Brasil, mas não permite ela voltar para os Estados Unidos. Então, a pessoa não tem dupla cidadania, por exemplo, né, e vai para o Brasil com uma ARB, com essa autorização, só pode voltar para cá se tirar um passaporte novo lá, né? Então, realmente é para questões emergenciais e, geralmente, a gente não concede essa autorização, esse documento, para pessoas que residem aqui. São pessoas que ou estão de mudança definitiva para o Brasil, ou turista que perdeu o passaporte, né, foi roubado, então aí também emite esse documento. Então também acontece muitas vezes, as pessoas, né, sabem que existe essa ARB, essa autorização, estão com o passaporte vencido e chegam no consulado. Não, mas eu sei que vocês conseguem emitir essa autorização rapidamente. Sim, conseguimos, mas elas são feitas para casos de emergência, né? E não para casos de urgência. Entendi. As urgências de pessoas que residem aqui e têm seu passaporte, a gente atende na medida do possível, dentro de um prazo razoável, né? 1, 2, 3, 4 dias, quem sabe. Mas a pessoa precisa, né, nos escrever, nos informar com detalhes sobre esses casos. E o escrever, gente, não é no WhatsApp não, tá? É o e-mail do consulado, vamos deixar aqui no vídeo, vamos deixar aqui também na descrição. Você vai pegar esse e-mail, vai mandar e-mail para eles com o assunto e o texto lá da história da sua emergência, não urgência. Não é urgência, não urgência e emergência, né? Dois. Se for urgência, a gente tenta atender. Se é uma emergência, é a nossa obrigação atender. Tá legal, bom. E como funciona essa questão do e-mail? Quanto tempo, mais ou menos, leva para responder o e-mail? A gente está respondendo os e-mails em torno de 1 ou 2 dias. Legal. Então, a pessoa geralmente não precisa esperar muito para ter uma primeira resposta, né? A primeira resposta, geralmente, quer dizer, a maioria dos e-mails pedem uma informação. Como é que eu faço para renovar meu passaporte? Ou eu estou indo ao Brasil com meu filho que é menor de idade. Como é que eu faço para conseguir uma autorização de viagem? Então, essas são respostas que a gente consegue dar rapidamente e orientar, né, a pessoa como proceder. Os casos que requerem, né, algum documento novo, né, ou uma renovação de um documento, a gente sempre orienta a pessoa a fazer a inscrição online, porque não adianta só solicitar o atendimento. A gente tem que saber se a pessoa atende aos requisitos necessários para que a gente possa emitir o documento, né? Então, passaporte, tem que ter uma identidade, tem que ter talvez um passaporte antigo, tem que ter uma certidão de nascimento, né? São documentos que, sem eles, a gente é legalmente impedido de emitir um novo passaporte. Atestado de residência, tem que ter um comprovante de residência. Como é que a gente vai poder atestar a residência se a pessoa não comprova, né? Então, é sempre importante, né, preencher esses formulários online, anexar os documentos, e aí a gente consegue acelerar o atendimento, se for o caso. Legal. Então, as maneiras de atendimento do consulado hoje são e-mail, tem um telefone que eles ligam também? A gente tem um celular de emergência, né, que está disponível 24 horas, 7 dias por semana. Quem tiver uma emergência, perdeu o passaporte, tem algum familiar que está detido, liga para esse telefone que a gente ou retorna ou manda um WhatsApp em seguida, né, ou assim que possível, e começa um atendimento de emergência. O WhatsApp não mais, não. O WhatsApp a gente tinha um WhatsApp para dúvidas, só que a pessoa escrevia com uma dúvida, a gente respondia. Logo em seguida surgiu uma segunda, terceira, quarta dúvida. Então, um atendimento que talvez levasse, né, 2 minutos, 5 minutos, acaba se estendendo por 2 horas. E a pessoa, nós todos, né, que trabalhamos de uma forma ou de outra com o WhatsApp, temos a expectativa da resposta imediata do WhatsApp, né?
Com e-mail, a gente responde também as perguntas, as dúvidas, mas a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo. Né? Eu sei que para a comunidade, né, para o brasileiro em geral, é muito mais cômodo poder usar o WhatsApp. Mas vocês têm que ver, do outro lado, né, tem uma pessoa. A gente não conseguiu ainda automatizar isso. É uma pessoa que está ali sentada respondendo os e-mails, os WhatsApps, os telefonemas, né? Então, uma forma da gente gerenciar melhor o nosso tempo e poder atender mais gente melhor. Sim, e lembre-se que é até injusto, né? Porque são 15 funcionários, mas nem todos atendem para centenas de pessoas com dúvidas, né? Então não tem nem como, é realmente uma demanda muito grande. A gente recebe mais de 2.000 e-mails por mês. Nossa! Com demandas, dúvidas, pedidos. E tem um lugar, assim, um FAQ, um lugar onde a pessoa consegue ir ver essas dúvidas básicas? Porque muitas delas são dúvidas básicas, né? Que a pessoa nem precisaria mandar um e-mail. Na verdade, o site do consulado tem 99% de todas as informações que qualquer pessoa possa precisar. Não é um site muito fácil de navegar porque justamente tem muita informação, né? Mas se a pessoa tem um pouco de calma, e vai encontrar aquilo que ela precisa no nosso site. Sim. Ou no site do gov.br, né? Agora, nem sempre a pessoa vai achar, e o e-mail está aí para isso, né? Mas muitas vezes o que a gente faz é mandar o link do lugar onde está aquela informação, né? Que a pessoa eventualmente não conseguiu encontrar ou sequer sabe que existe um site, né? Muita gente hoje vai direto no celular, né? E navega pelo Instagram, pelo WhatsApp e esquece que tem também site na internet. Bem lembrado. Ao longo do seu trabalho, lidando tanto com a comunidade, com certeza você acompanhou situações que não estão ligadas à burocracia, né? A um passaporte, a uma coisa ou outra. Tem alguma história que te tocou, assim, que realmente você percebeu, uau, a importância de ter um consulado aqui perto? Olha, eu diria que semanalmente, praticamente, temos um caso que foge, né, da rotina. Eu não gosto de citar casos específicos, até para preservar, né, a privacidade das pessoas, mas são casos, por exemplo, envolvem pessoas com doenças graves, né, e que decidem voltar ao Brasil com tratamento. Pessoas que perderam o emprego, perderam a moradia e pedem apoio do consulado, né? Ou para encontrar um novo paradeiro até para voltar para o Brasil, né? Casos de óbito, né? Que nós recebemos quase um ou dois semanais, né? Aí nós ajudamos a família né, com todas aquelas providências. E casos mais felizes também, né? De parentes que no Brasil que perderam contato com o seu filho, com o seu primo aqui nos Estados Unidos, e cabe a nós acionar as autoridades aqui da região para encontrar essa pessoa, né? Então tem muitos casos assim, que fogem muito do que seria, vamos dizer, o atendimento ali de balcão, né? São casos, né, que são muito diferentes, cada um deles. Envolvem contato com as autoridades locais, envolve contato com parceiros nossos, ONGs brasileiras, ONGs americanas, com os governos aqui do condado de Orlando, né, com as polícias também, para nos ajudar, né, nesses casos. Quanto maior a comunidade, né, mais diverso e diferentes são as demandas que os consulados recebem. Como a comunidade aqui é grande e crescente, então, se você imagina alguma coisa, já aconteceu. Legal. E lembrando que quando a gente fala comunidade, vem na nossa cabeça moradores, né? E de fato é verdade, mas a gente tem também o visitante, né? O turista que vem para cá, que acaba fazendo parte, que é brasileiro. Então, assim, precisa do consulado. Então, imagina aí 3 milhões de visitantes brasileiros por ano, não sei os números agora, mas é muita gente, cara. E muitas dessas pessoas acabam acontecendo algumas coisas que vai precisar do consulado. E hoje, a gente está vivendo, eu estava conversando aqui, a gente está vivendo um momento até delicado na questão imigratória. O que o consulado,
né, nas formas legais, assim, que o consulado pode apoiar e está apoiando, está fazendo pelos imigrantes nesse momento agora? Primeiro é importante dizer que o consulado apoia e defende o brasileiro independentemente do status legal, né? Não tenham preocupação, não tenham medo, podem vir ao consulado que a gente está aí para apoiar e defender o brasileiro, né? Eu acho que nesses momentos que a gente está vivendo, é importante sempre atuar com muita cautela, muita responsabilidade, importante sempre que possível andar com um documento de identidade válido, pode ser o passaporte, pode ser o driver's license americano, pode ser inclusive a carteira de matrícula consular que a gente emite no consulado, né? Porque muitas pessoas são detidas por uma pequena infração de trânsito que seja, né? E podem acabar sendo levadas para o centro de detenção local e encaminhadas para as autoridades migratórias se elas não têm como se identificar, se elas não têm como comprovar que elas estão ali por direito, né? Eu acho que é importante também sempre memorizar o número de telefone de um familiar, de algum contato, porque a primeira coisa que as autoridades fazem é tirar o telefone celular, né? Então, se a pessoa não sabe algum telefone de cor, às vezes tem até dificuldade de ligar para a mãe, ligar para a esposa, né, e avisar, olha, eu estou aqui detido, chama um advogado para mim, né? Excelente dica. E isso acontece muito, né, porque o que acontece, né, um familiar, seja no Brasil, seja aqui, entra em contato com o consulado dizendo, olha, o meu marido ou minha esposa não voltou do trabalho hoje, suspeito que foi detida, ajuda a gente a encontrar. A gente ajuda e eventualmente encontra, mas aquela pessoa normalmente tem o direito de ligar, né? Só que ela não sabe para quem ligar porque não lembrou na hora de memorizar um número de telefone importante. E, né, sempre é possível entrar em contato com a gente, com o consulado, né? Pode, né, ter o nosso número, ligar para o nosso plantão de emergência, que a gente fará o possível para entrar em contato também. O consulado, ao contrário de organizações da sociedade civil, por exemplo, a gente tem o direito de visitar pessoas detidas nas prisões, né? A gente acaba não fazendo muito isso aqui, porque a região não tem nenhum grande centro de detenção de imigração. Então, o brasileiro que é detido, brasileiro, latino, quem quer que seja, que é detido aqui, ele fica 1 ou 2 dias e já depois transferido para um centro maior de detenção, né? Então, a gente acaba frequentemente não tendo nem como visitar aquela pessoa. Mas se a gente é acionado rápido, a gente consegue. E esse ano é ano de eleição, né? Como é que vai ser esse ano? Como é que está a preparação do consulado esse ano? Como é que vai funcionar para a comunidade, o consulado esse ano com ano de eleição? Pois olha, nas eleições passadas, eu não estava aqui, mas foram mais ou menos 10 mil brasileiros inscritos para votar. Uau. E votaram em torno de 4 mil, né? Foi um dos maiores distritos de votação fora do Brasil, né? Então, nós ainda não temos o número total de inscritos, mas eu suspeito que vai dobrar. Então, eu espero aí em torno de 20 mil pessoas registradas e talvez 5 mil plus votantes, né? Então, nós não sabemos ainda se o local onde foram as últimas eleições será adequado para comportar, né, esse contingente de brasileiros, né? Então, nós vamos esperar um pouco mais para ter esse quadro final, né, para poder alugar um lugar que comporte esse contingente. É importante só lembrar que quem não registrou o seu título de eleitor aqui na região ainda dá tempo. O prazo final é dia 6 de maio, é quando dá para você ainda transferir seu título de eleitor do Brasil ou de uma outra região para cá, né? Depois dessa data já não vai ser possível. E lembrando que sem o título de eleitor válido, né, e atualizado,
não é possível renovar o passaporte. E como é que faz? Como é que as pessoas fazem para mudar o título eleitoral para cá? Olha, eu sei porque eu acabei de fazer isso eu mesmo. Até a semana passada, meu título ainda estava em Brasília, né? É muito fácil. Se você tem seu título, né, antigo, basta você acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, seguir lá o roteiro. Você tem que ter alguma identidade brasileira, que pode ser seu passaporte, pode ser sua RG, né? Você tem que escanear e mandar essa identidade para o Brasil e tirar uma foto sua, né, com a identidade do lado. Preencher o formulário e esperar o tempo, que não demora muito, para que o título então seja transferido do Brasil ou de algum outro lugar aqui para Orlando. Então não é difícil, é muito fácil. Leva um tempinho, né? Mas acho que meia hora, no máximo, você consegue. Se você tem todos os documentos, né? Você consegue rapidamente dar início no processo. E mesmo que quem está muito tempo sem votar no Brasil consegue fazer isso, vai pagar uma multa, não é muito caro essa multa, dá para fazer, né, pelos anos que você não votou, e regularizar para esse. E faça, que é bem legal, você também pode renovar o passaporte, você precisa dele para renovar, então acho que é bem interessante ter, né, tudo em dia, acho que é legal também. Orlando se tornou uma base forte da comunidade brasileira, né? Você falou aí agora, e a gente está vendo muitos eventos, né? Eventos culturais, eventos de negócios, iniciativas para a comunidade brasileira. Como que você vê esses eventos para o fortalecimento de Orlando, da comunidade brasileira em Orlando? Olha, eu estou aqui há pouco tempo, né? 2 anos e meio, mas nesse pouco período, né, de vivência aqui na região, eu tenho notado a cada ano, a cada 6 meses, um aumento muito grande nos eventos comunitários, seja eventos culturais, seja empresariais. Então, claramente, a comunidade brasileira ela está crescendo, se organizando, se consolidando e né, promovendo iniciativas, né, que são de interesse, né, de todos nós aqui. Tem muitos eventos empresariais, muitos eventos culturais, né, cada vez mais. Ainda falta voltar a ter o Brazilian Day. Né? Seria muito bom, e se tiver algum empresário aí da área de eventos interessado, eu acho que tem mercado, tem interesse. Nós já estamos trabalhando aí com carnaval, né? Além do carnaval de Lake Nona, tem um outro carnaval aí de um grupo particular, nosso bloquinho, que a gente está apoiando. Sim. A gente inclusive fez um sorteio de ingressos. Legal. Né? Então, assim, a comunidade, né, é recente, né? Em torno de 10 anos que realmente começou a crescer. E eu acho que agora ela está se organizando realmente mais para poder né, defender os seus interesses, promover as suas iniciativas próprias, né? E isso é muito saudável. Com certeza, com certeza. Não, e a gente está sentindo falta, né? A gente teve, por 2 anos seguidos, a gente participou do Brazilian Day aqui, depois teve a pandemia, e aí voltou, mas precisa voltar esse Brazilian Day. Fala pro Paulo, faz esse negócio, cara. Vamos voltar, junto com Paulo. A gente aqui, vamos fazer esse Brazilian Day acontecer. Legal. E esse ano, mais uma vez, o consulado vai estar presente na Expo Brasil, né, como mais uma forma aí de estar mais próximo e acolher a comunidade brasileira. O que a comunidade pode esperar do consulado esse ano lá na Expo Brasil? O consulado tem apoiado, né, desde que o consulado existe, né, a Expo Brasil, a gente deve retornar com um stand nosso lá para poder tirar dúvidas da comunidade, eventualmente atender alguma questão específica que possa surgir. As dúvidas continuam, né? A primeira dúvida que a gente sempre recebe: existe um consulado em Orlando? Nossa, até hoje não é possível, meu Deus. Mas cada vez menos, mas continuamos recebendo essas perguntas, né? Né, nós sempre mandamos uma equipe que fica lá durante os 2 dias e sempre é muito requisitada, né? Sempre tem filas
para tirar essas dúvidas. E é importante que a gente esteja lá e tenha esse espaço, né, para a comunidade falar diretamente com os funcionários nossos aqui do consulado. Com certeza. Inclusive, essa semana que passou, eu encontrei com uma moça que ela falou, a experiência dela na Expo Brasil foi essa. Ela falou, nossa, eu amei demais que eu fui na Expo Brasil, eu tive a oportunidade de encontrar com o consulado lá e me ajudou muito com relação ao passaporte que eu precisava renovar e foi incrível, foi muito bom esse trabalho, o consulado está lá, foi muito legal. Então, ganhei esse feedback para vocês, que a comunidade gosta muito de ter vocês lá. Sobre essa ajuda, né, essa presença que vocês têm nos eventos, o consulado também trabalha com o consulado itinerante. Vocês, para 2026, vocês já têm algumas datas de alguns locais que vocês vão estar? Bom, o consulado já só fez até agora, né, no primeiro ano nosso aqui, a gente conseguiu fazer 2 missões itinerantes, uma para Tampa, outra para Jacksonville. Ano passado, a gente não conseguiu fazer nenhum itinerante. A nossa ideia é esse ano retomar, começar agora para Tampa no final de março, ou final de março ou meados de fevereiro, dependendo das agendas. A gente quer voltar também a Jacksonville e incluir Tallahassee. Então a gente está com essa programação de 3 itinerantes esse ano. A gente ainda precisa obter o orçamento, né, para fazer essas visitas, mas acreditamos que vai ser possível. É uma demanda da comunidade brasileira, né? A gente recebe muita gente de Tampa, de Jacksonville, um pouco menos de Tallahassee, mas Tallahassee também atende todo mundo que mora em Pensacola, né? Pode atender até gente que mora cruzando a fronteira na Geórgia ou no Alabama, que não é tão longe. Então a gente está se organizando para isso, para fazer 3 missões itinerantes esse ano e pela primeira vez atendendo o Tallahassee. Legal, poxa, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Foi um bate-papo muito gostoso, passou tão rápido, né? Nem vi. Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o seu trabalho como cônsul, o trabalho do consulado no geral, de todas as pessoas que estão ali para servir a comunidade, fazem um trabalho excelente com o pouco recurso que tem, né? De mão de obra, de poucas pessoas para o tamanho da comunidade. Então, mais uma vez, meus parabéns pelo trabalho excelente que vocês fazem. E eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo o brasileiro que já mora aqui ou que está vindo, se mudando para cá. O que você gostaria de dizer? Qual a dica que você deixa para essa pessoa? Uma coisa que eu escutei muito quando eu cheguei, né? Não faça negócios com brasileiros, não, cuidado com brasileiros. Olha, primeiro eu queria dizer que nada disso procede. O brasileiro que reside aqui na região, né, em geral, vive, né, na sua comunidade, faz negócios com o seu vizinho, com o seu outro brasileiro ali que reside mais perto. Então, acho que nós somos uma comunidade com um potencial tremendo, né? Potencial econômico, potencial cultural, potencial social, que contribui, né, para essa região, contribui com impostos, com empregos, gerando renda, né, que é valorizada pelos americanos, pelos governos aqui do condado de Orange, pelos governos aqui de todo nosso entorno, e que a gente precisa se orgulhar disso. É importante, né, do ponto de vista do consulado, manter uma ligação com o Brasil, porque eu acho que é o que nos define como brasileiros, americanos, né, mas não esquecer, né, que esquecer o nosso idioma, a nossa cultura, né, e o que nos faz diferentes dos americanos. Obrigada, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade também de falar com o nosso público aqui. Chegamos ao fim de mais um episódio do Inspirecast. Muito feliz e honrado de ter o João Lucas aqui conosco, falando um pouquinho sobre o consulado, sobre o que vai acontecer nesse ano de 2026 aqui para a nossa comunidade brasileira. Tem eleição, tem Copa, tem Expo Brasil nos dias 18 e 19 de abril. Espero você lá. Estou passando aqui para agradecer você por assistir esse episódio e compartilhe esse episódio com alguém que você sabe
que quer morar aqui nos Estados Unidos ou que já mora aqui, que quer conhecer histórias inspiradoras, quer conhecer sobre a comunidade brasileira, manda para esse seu amigo aí que eu tenho certeza que ele vai adorar receber esse presente de você. É isso aí, foi um episódio incrível, cheio de informação. Tenho certeza que o brasileiro vai sair desse episódio hoje muito mais informado. Eu adorei receber o João Lucas aqui hoje. E se você assistiu e gostou, não deixa de curtir e compartilhar, porque eu tenho certeza que várias pessoas precisam ouvir o que foi falado aqui hoje.